autores, a indicação número 001/2021, indicante Márcio Barandier, matéria análise do anteprojeto de lei elaborado pela Comissão de Juristas, instituída pela Câmara dos Deputados, com impacto na produção de provas e na persecução penal. Proteção de dados, segurança pública, persecução penal, provas. Relatores, doutora Maíra Costa Fernandes, que já havia aqui presente, doutora Daniela Megiolaro e Fernanda Prates. Como estão organizadas aí para quem? As três farão uso da palavra. Daniela. Doutora Daniela, então... Veio de São Paulo... Então uma honra, doutora Daniela, tê-la aqui, vindo especialmente de São Paulo, terra do sol ardente, não é? Injustamente conhecido no Brasil como terra da garoa, que é uma grande injustiça, não é? Convido, então, para ocupar a tribuna e fazer a defesa do parecer. Enquanto a doutora Daniela se dirige, registro aqui a presença do nosso sócio sempre muito ativo, doutor Alexandre Brandão, e hoje uma ausência inusitada, que deve estar dando o doutor Sérgio Santana, não é? Aquela cadeira vazia, uma coisa incomum, deve ter algum congresso. E o Miro Teixeira também pediu para justificar a ausência dele. Doutora Daniela. Obrigada, presidente. A senhora tem a palavra. Bom, antes de mais nada, eu queria externar aqui a honra de estar nessa casa, a Casa da Advocacia. Eu estou realmente muito emocionada por várias razões. Primeiro, porque é isso, né? Aqui é onde a advocacia nasceu no Brasil, né? Então, eu não conhecia o prédio, não conhecia as dependências do IAB, eu fui nomeada no momento em que nós estávamos ainda com as atividades 100% remotas, então estar aqui hoje para mim é motivo de muito orgulho e muita honra. Muito obrigada. É uma honra tê-la aqui também. Queria agradecer as minhas colegas, a Maíra Fernandes e a Fernanda Prates, que sugeriram o meu nome para ler, até porque eu vim de São Paulo, não precisava disso, a ideia era de que ou nós dividíssemos, ou uma de nós, ou a Fernanda ou a Maíra, que já são antigas aqui de casa, fizessem isso, mas elas gentilmente me cederam a palavra. Eu nem me sinto a pessoa mais indicada para fazer a leitura integral desse parecer, porque a minha participação, enfim, vou resumir aqui como foi que nós nos dividimos, né? Nós separamos o parecer em três partes. Uma primeira parte seria o contexto, né, da necessidade de que o IAB avaliasse e analisasse o anteprojeto que está, né, tramitando em Brasília sobre a LGPD penal e as razões da importância de uma lei que regule essa matéria. A segunda parte, nós nos debruçamos sobre o que nós entendemos que seriam questões que precisariam eventualmente melhorar, técnicas legislativas, algumas normas não muito claras, enfim, foi o segundo ponto. Essa segunda parte do parecer, ela é uma parte mais crítica mesmo do anteprojeto, e a terceira parte foi exaltando ali as qualidades do projeto. Então, ele tem essas três vertentes. Eu vou tentar, resumidamente aqui, falar sobre o que nós julgamos mais importante em relação a cada uma dessas partes. A introdução, as críticas, as partes que nós julgamos realmente que são boas e, ao final, a conclusão. Então, como todos sabem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deixou de regular sobre medidas que tivessem a ver, né, que tivessem relação com segurança pública e as atividades de persecução penal. Então, é muito importante que haja uma lei específica para isso. O legislador ele deixou essa lacuna que deve ser preenchida e, portanto, esse anteprojeto ele veio em boa hora. Então, a importância de uma lei que possa contemplar adequadamente o tema, preenchendo a enorme lacuna que mantém desprotegida a privacidade dos cidadãos submetidos aos órgãos de persecução penal, é patente e dispensaria grandes reflexões. A despeito disso, não é demais trazer à baila algumas situações de violação de direitos fundamentais que o avanço tecnológico, infelizmente, tem permitido ao Estado alcançar, gerando inaceitável devassa na vida de milhões de pessoas e uma ainda maior disparidade de armas entre a acusação e a defesa.
A utilização, sem autorização judicial, de fotografias e informações captadas das redes sociais e dos telefones celulares dos denominados suspeitos nas investigações policiais, com a obtenção de reconhecimentos invariavelmente falhos, é o maior demonstrativo da ilicitude do método e do quanto a invasão da intimidade e a utilização indevida de dados podem gerar prisões, acusações e condenações não somente ilegais, mas especialmente injustas. Isso sem mencionar o viés preconceituoso e racista que permeia os algoritmos utilizados nesses procedimentos de investigação tão duvidosos que levam diariamente à cadeia mais e mais pretos e pobres. Aí aqui nós fizemos uma menção a vários dados, né, matérias jornalísticas sobre reconhecimentos falhos, especialmente envolvendo a população negra. Também citamos alguns exemplos de reconhecimentos ilegais e de equívocos, né, da polícia, e seguimos. Bastante comuns também são os reconhecimentos realizados sem qualquer critério, a partir de fotos das mídias sociais levadas aos autos de investigação, como um caso, né, do Ângelo Gustavo, jovem negro, então com 22 anos, condenado por ter se identificado através de uma foto em rede social e apontado como autor de um roubo também na cidade do Rio. Não se olvida que os tribunais superiores têm se voltado para tais casos e anulado diversas decisões que se baseiam em reconhecimentos que deixam de seguir requisitos básicos já previstos na legislação. Aí nós mencionamos aquela decisão histórica do STJ, né, do ministro Schietti como relator. No entanto, a única forma de prevenir efetivamente que os casos absurdos como esses ocorram se dá pela regulamentação da matéria, de modo que os atos investigatórios ocorram dentro dos parâmetros mínimos de segurança, cientificamente válidos e sem o compartilhamento desregrado de dados, evitando-se assim espaço para a arbitrariedade dos agentes públicos, tudo em consonância com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas, que tem como algum dos seus objetivos a eliminação de práticas discriminatórias, bem como promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. Esse é um ponto, inclusive, que a Carmela Grunli fez questão que nós colocássemos, isso foi discutido numa sessão da Comissão de Direito Penal, nós tivemos sugestões de vários dos colegas, essa é uma sugestão bem importante que a Carmela fez questão, que nós inseríssemos com muita razão, e aí seguimos. Outro exemplo claro e muito comum de má utilização de dados e de invasão de privacidade pelos órgãos de persecução penal e repressão penal é a requisição indevida de geolocalização, em que um conjunto de pessoas não identificadas e que tenham em comum transitado ao mesmo tempo em um determinado lugar possa ter suas informações pessoais quebradas para fins de investigações criminais. Tal iniciativa certamente fomenta o envolvimento de um número incalculável de pessoas figurando como potenciais investigados em evidente abuso do poder de perquirir e punir do Estado. Isso é uma das grandes preocupações, porque é isso, todos nós podemos virar alvo de investigações criminais por conta dessa prática. Uma prática investigativa que também vem sendo bastante adotada, lamentavelmente com a anuência do judiciário, é a quebra de sigilo de dados telemáticos no âmbito de procedimentos penais em relação a pessoas indeterminadas, bem parecido com essa da geolocalização. Trata-se, por exemplo, da possibilidade de a polícia individualizar e identificar todas as pessoas que fizeram buscas no sistema Google por determinados termos, ou de individualizar e identificar todas as pessoas que estiveram em um determinado local num determinado período. Não por acaso, este modus operandi, que expande consideravelmente os horizontes de uma investigação penal a partir do uso da tecnologia, é tema de repercussão geral, número 1148 do Supremo Tribunal Federal, que deverá finalmente enfrentar um dos maiores desafios contemporâneos à proteção da privacidade em conflito com os imperativos de segurança nacional e da eficiência do Estado, com a proliferação de sistemas de vigilância e mídias sociais, junto com a manipulação maciça de dados pessoais em redes computacionais por inúmeros agentes públicos e privados. Isso aqui é uma citação da própria decisão do Supremo, né, que disse que enfrenta aí um tema muito importante. E aí nós continuamos, né, concluindo que, ora, ainda que efetivamente caiba a mais alta corte do país debruçar-se sobre a matéria, é certo que ela merece regulamentação por instrumento adequado, que é a lei. Aí nós citamos também dados envolvendo a Operação Lava Jato, né, que não podemos esquecer,
cuja força-tarefa obteve legalmente nada mais, nada menos do que 350 terabytes de informações de 38 mil pessoas, né? Não poupando apenas os investigados, mas também os seus familiares, advogados, pessoas relacionadas, que esse número absolutamente vergonhoso e inexplicável de cidadãos que tiveram sua privacidade indevidamente invadida em nome de um suposto combate à corrupção jamais existiria se tivéssemos uma legislação que controlasse e punisse efetivamente tais práticas. E aí, ao final desta introdução, nós nos perguntamos quais são os limites, né, dessa lei. Então, como é que uma lei pode ser bem implementada para que consigamos atingir esse objetivo? E aí passamos para o item 2, que são os aspectos controvertidos e o que gerou maior discussão na Comissão de Direito Penal. Né, Tonini? Mas foi muito bom, foi muito produtivo, nós fomos melhorando o parecer e foi realmente bem interessante essa participação de todos os membros da comissão, porque juntos conseguimos construir algo melhor. Apesar de trazer pontos positivos e avanços necessários desde a sua divulgação, o anteprojeto tem sido objeto de certas críticas e preocupações por parte de especialistas nos temas. Aí nós estamos apontando alguns. Um ponto bastante debatido diz respeito ao artigo 61, que define o Conselho Nacional de Justiça como autoridade competente para a supervisão. E aí nós dizemos aqui no parecer que 2 aspectos do referido artigo vêm sendo problematizados. O primeiro argumenta que esta nova atribuição prevista ao CNJ extrapola o âmbito daquelas previstas constitucionalmente. De acordo com a emenda 45, o CNJ é um órgão administrativo e não jurisdicional. E aí o segundo diz respeito à indicação do CNJ sem referência à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, não se menciona a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui. Uma outra preocupação que decorre do referido anteprojeto diz respeito a possíveis confusões na utilização dos conceitos de segurança pública e persecução penal, conforme se observa, por exemplo, no artigo 43. Então, nós citamos aqui o artigo 43 para concluir que, de fato, apesar de apresentar uma definição inicial, ao longo do texto os conceitos parecem se enredar, deixando menos claro de que forma se dará a proteção de dados no âmbito desses 2 diferentes contextos, de persecução penal ou se de segurança pública. Outro aspecto referido no artigo, que certamente será objeto de discussões futuras, se refere aos problemas ligados à utilização da tecnologia de reconhecimento facial, ferramenta que já é questionada e, em alguns casos, banidas em inúmeros países, incluindo o Brasil. Aí vem o artigo que gerou maior discussão, que é o artigo 7º. E aí eu cito o nosso querido Renato Tonini, que foi o grande... ele trouxe essa discussão à nossa comissão e ela gerou muita... enfim... gerou grandes debates e foi muito positivo. Possível reflexo da limitada distinção no anteprojeto entre os conceitos de segurança pública e persecução penal, o artigo 7º se mostra particularmente problemático ao introduzir a possibilidade de uma eventual antecipação do delito. Se vê ali nos incisos 2 e 5. Então, eu vou até citar para vocês entenderem realmente a gravidade assim, e o problema dessa técnica legislativa. Pessoas em relação às quais existem indícios suficientes de que estão prestes a cometer uma infração penal. E aí, no inciso 5, que podem ser vítimas de uma infração penal. Então, nós entendemos que é um exercício de futurologia perigoso aí nesse dispositivo, e depois de lutar, suar, encontramos ali uma redação que ainda assim o Tonini me convenceu de que não é perfeito. O Tonini até apresentou hoje agora, antes de eu subir aqui, uma terceira sugestão que me parece até melhor, mas nós sugerimos, então, que o inciso 2 ficasse da seguinte forma: pessoas sujeitas a quaisquer atividades de inteligência investigativa ou probatória que apure manifestação e preparação para a prática de crime. E no 5... vítima de uma infração penal, pessoas em relação às quais fatos concretos coletados por atividade investigativa, oculta ou não, ou probatória, indicam que serão vítimas de uma infração penal.
ficou um pouco mais concreto, mas o Tonini me mandou agora, depois eu até apresento para vossas senhorias a sugestão do Tonini, que é legislação portuguesa, né, baseada na legislação portuguesa nessa matéria. Aí seguimos. Ainda o artigo 8º, parágrafo único do anteprojeto, determina o descarte de dados pessoais tratados de forma inexata ou ilícita, bem como demanda que o destinatário desses dados seja informado pelo responsável sobre essas circunstâncias. Nesse sentido, a par do que já determinou o anteprojeto sobre a matéria, entendemos ser relevante que se faça discussão específica sobre a eventual combinação de sanções administrativas e ou penais ao uso inexato de dados e ao trato de dados pessoais de forma ilícita, porque uma coisa é a sanção administrativa, outra penal, então seria importante haver essa distinção. Finalmente, destacamos o artigo 29 do anteprojeto, que prevê a possibilidade de apresentação de relatório de impacto ao Ministério Público, bem como à Defensoria Pública, excluindo, neste caso, a advocacia. Tendo em vista se tratar de função essencial à justiça, conforme dispõe, né, o nosso artigo 133 da Constituição, sugerimos a inclusão da advocacia, por meio do Conselho da OAB, Conselho Federal da OAB, no presente artigo, quando cabível a atuação do exercício das suas atribuições. Então, esses são os pontos que nós entendemos mais problemáticos do projeto, que, de uma forma geral, é muito boa. Aí vem a terceira parte, que nós estamos aqui, né, elogiando, afinal de contas, o projeto, que é um projeto realmente inovador, bom, e que vai, né, trazer segurança a essa questão da proteção de dados na segurança pública e persecução penal. O anteprojeto da Lei de Proteção de Dados para a Segurança Pública e Persecução Penal introduz importantes inovações e, caso se torne lei, representará um marco no sistema de justiça criminal. Segundo sua exposição de motivos, a proposta busca superar duas problemáticas centrais. A primeira delas é adequar os padrões e mecanismos de investigação penal das polícias brasileiras àqueles preconizados em âmbito internacional. A segunda, proteger os direitos e garantias dos cidadãos frente ao poder de vigilância do Estado, suprindo um enorme déficit de proteção dos cidadãos, visto que não há regulamentação geral sobre a licitude, a transparência ou a segurança do tratamento de dados em matéria penal, tampouco direitos estabelecidos ou requisitos para a utilização de novas tecnologias que possibilitam um grau de vigilância e monitoramento impensável há alguns anos. Esses objetivos também se alinham à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, cuja meta 16.10 consiste em assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Com efeito, essas são preocupações legítimas e urgentes do legislador, especialmente no que toca à proteção de direitos e garantias de cidadãos, como o direito à privacidade. Eis que a tendência do poder de vigilância e repressão do Estado é sempre aumentar o controle sobre a esfera de autonomia do indivíduo. Por isso, as inovações tecnológicas e de possibilidades de enquadrinhamento pelo Estado da vida das pessoas devem corresponder a estatutos jurídicos que protejam os direitos fundamentais. E o anteprojeto, efetivamente, satisfatoriamente, atinge essa finalidade. Essa tendência é observada logo no artigo 1º do anteprojeto, segundo o qual a lei tem como objetivos proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural. No mesmo sentido, o artigo 2º preceitua quais são os fundamentos de proteção de dados em matéria penal e de segurança jurídica, que são a dignidade, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, a autodeterminação informativa. E aí nós vamos elencando aqui uma série de garantias que estão preconizadas, né, no anteprojeto. A proposta legislativa também atende à importante atribuição de definir com clareza os conceitos necessários à sua aplicação. Por exemplo, o artigo 5º aponta as distinções, dentre outras categorias, sobre os diferentes tipos de dados que podem vir a ser utilizados na persecução penal ou na segurança pública. Então, o dado pessoal, o que é o dado pessoal sensível, né? Então, eles vão distinguindo ali. E o dado sigiloso. O dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, etc. E o dado sigiloso é aquele dado pessoal protegido por sigilo constitucional ou legal.
Da mesma forma, o artigo 7º, o tal artigo 7º, muito embora com má técnica legislativa, ele também tem, assim, seus benefícios, né? Ele impõe que a pessoa responsável pelo tratamento de dados pessoais faça distinção clara sobre se o titular desses dados é pessoa contra quem existem indícios suficientes de autoria de infração penal ou está prestes a cometer a infração penal, pessoa processada pela prática de infração penal, pessoa condenada definitivamente, pessoa que é vítima e outras pessoas. Então, existe ali uma gradação, uma distinção justamente para que a proteção de cada uma dessas pessoas seja também proporcional à situação em que ela se encontra. Essa distinção é relevante, pois pode controlar a obtenção de dados de pessoas indiscriminadas, que não possuam relações com a investigação em curso ou que nada possam acrescentar a ela. Outro ponto relevante do anteprojeto, particularmente importante para a proteção de direitos e garantias dos cidadãos, é a definição dos requisitos para o tratamento de dados pessoais por uma autoridade pública. Nesse sentido, o artigo 9º exige o cumprimento de atribuição legal de autoridade competente, a execução de políticas públicas previstas em lei ou a proteção da vida ou de incolumidade física do titular de dado ou de terceiro contra perigo concreto ou iminente. Já o artigo 11 preceitua que o acesso das autoridades a dados controlados por pessoas jurídicas de direito privado dependerá de previsão legal. E aí o seu parágrafo 2º estabelece que toda e qualquer requisição administrativa ou judicial indicará o fundamento legal de competência expressa para o acesso e a motivação concreta, incluindo sua adequação, necessidade, proporcionalidade, sendo vedados pedidos que sejam genéricos ou inespecíficos. Essas normas são importantes para impedir um poder de acesso indiscriminado a dados, exigindo, nesses casos, a expressa previsão legal e a fundamentação idônea das requisições administrativas ou judiciais para tanto. O tratamento de dados também é limitado pela imposição de marcos necessários ao seu término e a obrigação do descarte dos dados ao final da análise. O anteprojeto prevê uma série de direitos aos titulares de dados. Eles estão previstos no capítulo 3 do projeto e incluem garantias da confirmação da existência de tratamento de dados, acesso aos dados, correção de dados incompletos ou inexatos, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos e informações das entidades com as quais os dados foram compartilhados. Nos termos da exposição de motivos, quanto aos direitos dos titulares, o texto prevê, por um lado, os direitos clássicos de acesso aos dados e retificação, cuja base encontra-se até mesmo no remédio constitucional do habeas data. Por outro lado, direitos alinhados às tendências contemporâneas de regulação das decisões automatizadas, como o direito à proteção contra a discriminação e o direito à explicação de processos automatizados. Para tanto, o anteprojeto impõe a obrigação do controlador registrar as atividades de tratamento de dados que estiver sob a sua responsabilidade. Gente, está acabando, prometo. Outro ponto importante do anteprojeto é o tratamento dispensado das tecnologias de monitoramento de dados de elevado risco para direitos, liberdades e garantias dos titulares dos dados por autoridades, aspectos tratados nos artigos 42 e 44 do projeto. Por exemplo, o artigo 43 preceitua que, no âmbito das atividades de segurança pública, é vedada a utilização de tecnologias de vigilância diretamente acrescida de técnicas de identificação de pessoas indeterminadas em tempo real e de forma contínua, quando não houver a conexão com a atividade da persecução penal individualizada e autorizada por lei e decisão judicial. O tratamento da matéria se inspira em estatutos jurídicos dos Estados Unidos e constitui um dos pontos mais relevantes do anteprojeto. Afinal, o avanço tecnológico tende a possibilitar a criação de um verdadeiro leviatã digital, com poderes absolutos de vigilância, que certamente requer cuidadoso regramento em leis específicas que visem a proteção da privacidade dos cidadãos. O anteprojeto também oferece vasto arcabouço regulatório sobre o compartilhamento de dados. Aí nós citamos como exemplo o artigo 45, que estabelece que qualquer modalidade de uso compartilhado de dados pessoais entre autoridades competentes somente será possível com autorização legal, com autorização judicial ou no contexto de atuações conjuntas autorizadas legalmente, observados os propósitos legítimos e específicos para o tratamento, os direitos do titular, bem como os fundamentos, princípios e obrigações previstos na lei. Por fim, para fiscalizar o cumprimento, o anteprojeto determina a criação no âmbito do CNJ, que vem essa discussão, se o CNJ tem poderes judiciais, ou são só administrativos, de uma unidade especial de proteção de dados em matéria penal, o PDP, que será responsável por zelar, implementar e fiscalizar a presente lei de proteção de dados para a segurança pública e persecução penal. Além disso, o anteprojeto prevê uma série de sanções pelo descumprimento das normas nele tratadas, chegando a propor em seu artigo 66 a tipificação penal pelo crime de transmissão ilegal de dados pessoais, que seria penada em 1 a 4 anos e multa. A análise do anteprojeto, com destaque para as normas acima citadas,
citadas, demonstra que, caso seja aprovada no Parlamento, a lei cumprirá importante papel na proteção dos direitos e garantias fundamentais dos titulares de dados, ao passo que conferirá segurança jurídica a meios de investigações legítimos e adequadas às inovações tecnológicas. Por isso, inspirada em relevantes estatutos jurídicos do direito comparado, como a Diretiva 680/2016 da União Europeia e em leis dos Estados Unidos, a chamada LGPD penal elevará o ordenamento jurídico brasileiro nessa matéria aos padrões internacionais. Finalmente, as conclusões. Então, é isso, nós fizemos esses levantamentos, as críticas, e concluímos ao final que o anteprojeto da Lei de Proteção de Dados para a Segurança Pública e Processo Penal, adequando-se à Agenda 2030 da ONU, cumpre a principal função de um estatuto jurídico nesse âmbito: restringir as possibilidades de arbítrio e do uso autoritário e ilegítimo das tecnologias de vigilância por parte das autoridades públicas. Ao mesmo tempo, o projeto de lei analisado possibilita e confere segurança jurídica ao uso de novas tecnologias para investigar e punir crimes, bem como para melhorar a segurança pública do país. Trata-se, portanto, de um projeto urgente e necessário ao Brasil, cujo tratamento no anteprojeto em questão merece a aprovação da comunidade jurídica. Conquanto se tem apontado acima alguns pontos sobre os quais o legislativo poderia empreender melhor reflexão, isso não afasta os méritos e os avanços do anteprojeto, com as seguintes ressalvas: necessidade de maior debate sobre a pertinência e constitucionalidade de se atribuir ao CNJ a autoridade para supervisionar e monitorar a aplicação da LGPD penal, necessidade de se conferir maior clareza ao longo do anteprojeto aos conceitos de segurança pública e persecução penal para evitar confusões ou interpretações equivocadas, a exemplo do que ocorre no artigo 43 do anteprojeto, recomendação para que se modifique a redação do artigo 7º do anteprojeto, conforme item já citado, necessidade de emenda ao artigo 29 do anteprojeto para incluir a advocacia, por meio do Conselho Federal da OAB, ao lado do MP e da Defensoria Pública, dentre as instituições às quais poderão ser apresentados relatórios de impacto, e recomenda-se, por fim, posterior discussão sobre eventual combinação no artigo 8º, parágrafo único, de sanções penais ou administrativas pelo uso inexato de dados e pelo tratamento de dados pessoais de forma ilícita. Diante de todo o exposto, submetemos à apreciação dos ilustres membros da Comissão de Direito Penal, que já foi apresentado, a favorável aprovação do anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para a Persecução Penal e Segurança Jurídica, com as ressalvas apontadas, sem prejuízo de recomendar que haja maior reflexão sobre os pontos tratados no item 2 supra. E é isso que nós submetemos a esse instituto. Muito obrigado, doutora Daniela. De ver que a matéria está uma matéria extremamente complexa, né? Essa utilização de dados pelos sistemas de persecução penal. A senhora pode ficar aí. Que a senhora não, mas eu não vou ser sabatinada, não, né, presidente? Pode sentar. Primeira coisa, eu vou trazer minhas companheiras para cá. Não, pode ser sabatinada, pode trazer as companheiras, não tem problema nenhum. Pode sentar. A gente vê que é uma matéria complexa, né? De vez em quando o sistema penal se ilude, se encanta com as novas tecnologias na utilização de elucidação de crimes e compartilhamento de dados, e sempre há o risco de grandes injustiças. Então, a gente tem sempre esse conflito entre os direitos individuais, nós que somos penalistas, sabemos os direitos individuais e os abusos, às vezes, da utilização do sistema persecutório dessas novas tecnologias. Isso aconteceu com interceptação telefônica, não é? O abuso, o excesso, até uma CPI no Congresso Nacional. Isso acontece hoje em dia com interceptação de e-mails, de WhatsApp, de mensagens e tudo mais, de telemática, nós estamos vendo, e agora temos um mundo novo aí, que querem fazer a identificação facial das pessoas e já prender em shopping, porque a maquininha fez a identificação facial, de que o cara tem mandado de prisão e tudo mais, a circulação de dados, e a Europa já vem cuidando de legislações de controle dessa matéria. O que nós vemos aqui no parecer é isso, é a questão de algumas expressões extremamente vagas, extremamente que não trazem a segurança devida, que está apontada no parecer, e alguns pontos que o parecer coloca como que deveriam ser melhorados, faz ressalva, aprova o espírito de criar um controle nesse compartilhamento de dados, mas vê ainda algumas fragilidades no projeto de lei e cria algumas ressalvas. Feitas essas considerações, eu então abro para o plenário se alguém deseja algum esclarecimento
por parte da relatora ou das relatoras. Quem pede a palavra? O Pierre. Pierre, tem a palavra então, Pierre. No microfone, por favor. Boa noite, senhor presidente. A pessoa de quem... Não. Agora sim. Boa noite a todos e todas, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todas presentes. Na verdade, não é um esclarecimento, apenas gostaria de fazer um brevíssimo registro de uma dupla satisfação, por assim dizer, né? Satisfação de ter aqui presente no plenário hoje as pareceristas que compartilharam a relatoria dessa indicação. São profissionais extremamente qualificados, pessoas que particularmente admiro. Doutora Daniela Mediolaro, tivemos a oportunidade de, na pandemia, fazer um evento aqui no IAB, presidido pelo nosso presidente Márcio Barandier, doutora Maíra Fernandes, doutora Fernanda Prati. Realmente é uma alegria tê-las aqui hoje, especialmente a doutora Daniela, que veio de São Paulo para fazer essa sustentação e é a sua estreia aqui, conhecer as dependências do IAB. É uma satisfação tê-las presente e também tê-las como colegas na comissão. O que acho que a presença dessas três profissionais, dessas três advogadas extremamente qualificadas da nossa comissão, dá bem a medida do peso dos profissionais de alto nível que temos, né? Para quem não conhece, a doutora Daniela é vice-presidente do IDDD, o Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, uma entidade que presta serviços extremamente relevantes nos tribunais do país, acompanhando casos de grande repercussão. Vem de uma escola muito bacana da advocacia de São Paulo, do nosso querido professor Malheiros, né? Que todos nós acompanhamos como advogado e estudioso de direito penal econômico. Também um trabalho junto à OAB, que também acompanho já há bastante tempo à distância. Finalmente tenho aqui a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Doutora Maíra também, tem mestre, advogada brilhante, aguerrida, primeira mulher a presidir o Conselho Penitenciário aqui do Rio, tem um trabalho muito bacana, que todos nós conhecemos muito bem na questão penitenciária, articulista, leio sempre seus artigos, Maíra, adoro todos, né? Doutora Fernanda Prati também, doutora, pós-doutora, professora, advogada, militante, então são profissionais, para quem não sabe, realmente de altíssimo nível. Tê-las como pareceristas e presentes aqui hoje realmente é uma satisfação para mim, um privilégio para o Instituto. Queria apenas fazer esse registro, subscrever o parecer, o tema realmente é extremamente relevante. Tem uma convicção que no futuro essa questão do Leviatã digital, né, as gerações futuras vão olhar para trás e ter um olhar bastante crítico sobre como nós estamos nos comportando em relação a esses assuntos, né? Nós temos hoje em dia uma sensação de que estamos o tempo todo tendo nossa privacidade violada, né? Aquela coisa que nós falamos às vezes algo, na sequência vem uma propaganda e uma série de situações inusitadas. Nós temos essa sensação, essa percepção que isso está acontecendo. Então, nós precisamos de barreiras jurídicas, né? Barreiras jurídicas para frear o avanço desse Leviatã digital. É um anteprojeto, vai ter uma tramitação ainda longa, vai ser um debate longo, mas é importante que ele comece e o parecer vem, portanto, em boa hora, abordando com bastante precisão e lucidez esse tema. Agradeço essa abertura, não tinha me inscrito como orador, senhor presidente, mas era mais para registrar essa satisfação mesmo em relação às pareceristas, às colegas e a presença delas aqui hoje. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Pierre. Eu pergunto se alguém mais, doutor Renato Tonini, quer fazer, já fez todas na reunião da comissão, e no elevador também, foi fazendo algumas, no elevador agora aqui, ele faz nos bastidores. Doutor João Castelar, presidente da SACERJ. Por favor. Eu sou presidente, integrante da mesa, plenário, pareceristas. Não, é apenas talvez um esclarecimento que o parecer ele foi emitido visando um anteprojeto de lei. Ainda não há no Congresso a tramitação de um projeto de lei para regulamentar isso. Nós, aqui no IAB, a Comissão de Direito Penal, o presidente Márcio, que fez a indicação, as pareceristas que emitiram esse parecer, foi amplamente debatido na Comissão de Direito Penal. O IAB está se antecipando
a essa discussão que ainda virá ao Congresso Nacional. É um momento muito importante, por quê? Porque depois que chega no Congresso, muitas vezes os projetos de lei caminham muito rápido, às vezes dormitam nos escaninhos, mas às vezes, quando tem algum interesse por ali, o projeto vai muito rápido. Então, se ele não é objeto de estudos anteriormente, como é o caso dessa verdadeira cirurgia plástica que se faz nesse projeto por essas brilhantes advogadas e professoras, muito provavelmente nós teríamos um projeto de lei menos técnico, menos não tão bem elaborado, como possivelmente virá depois desse parecer. Eu aqui faço minhas as palavras do Pierre e parabenizo as relatoras pelo parecer e o presidente Márcio pela indicação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor João Castelar. Indago apenas se o presidente da Comissão de Direito Penal, Márcio Barandier, quer fazer alguma consideração sobre o parecer ou não. Ele fez a indicação, quer abrir a palavra para ele, então, por favor. Ele é um indicante, sim. Senhor presidente, me ouvem? Senhor presidente, eu, primeiro, de novo, lamento profundamente não estar presente para cumprimentar pessoalmente as pareceristas, principalmente a doutora Daniela Mediolaro, mas o doutor Ricardo Pierre, vice-presidente da comissão, está aí para representar a coordenação da comissão. Eu fiz essa indicação e, como indicante e também presidente, quero dizer que é um desafio muito grande a elaboração... Márcio, seu som sumiu aqui, reduziu muito. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Bom, senhor presidente, eu dizia que a elaboração desse parecer é um desafio muito grande, porque é uma matéria de grande complexidade e, felizmente, a Comissão de Direito Penal, como de resto todas as comissões do IAB, tem integrantes da estatura intelectual das doutoras Daniela Mediolaro, Maíra Fernandes e Fernanda Prates, que se desincumbiram com muito brilhantismo desse ônus de examinar esse anteprojeto e fazer as propostas, e também não só propostas de alteração, como a manifestação sobre as concordâncias da comissão no que o anteprojeto propõe. Quando há uma referência, a doutora Daniela fez essa referência, o doutor Castelar também, a discussões na Comissão de Direito Penal, eu quero registrar que foram debates sem divergências, foram propostas de acréscimos e de melhor abordagem que as relatoras, com muito acolhimento, né, receberam, e num debate extremamente profícuo, democrático e engrandecedor, aí, porque eu fico muito orgulhoso desse trabalho, especialmente a partir de uma indicação que eu fiz. Então, eu queria fazer esse registro, presidente, cumprimentando de novo as relatoras aqui publicamente, no plenário, porque, claro, que eu já fiz isso no âmbito da Comissão de Direito Penal na nossa reunião. Então, acho que o parecer merece a aprovação do plenário. Como indicante, fico muito satisfeito com o resultado que nós alcançamos aí na Comissão de Direito Penal. Espero que o plenário concorde também. E registro que a doutora Leila Pose conseguiu superar a elegância habitual dela com a bandeira do Fluminense ali ao lado. Tá bom, senhor presidente? Eu não vou nem conseguir assistir o jogo, mas faço esse registro. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Eu vejo que há uma concordância geral com o teor do parecer e exaltação. Doutor Edmundo, quer fazer palavra? Presidente,
Muito obrigado por me permitir voltar ao microfone. Mas eu tenho um hábito muito grande de ter dificuldade de conviver com a dúvida. Eu gosto muito de me libertar da dúvida. Quero também, inicialmente, cumprimentar as pareceristas, os estudos, suas pesquisas, suas preocupações. É lógico que toda essa conduta é digna de louvor e digna de aplausos. Foi o que eu ouvi aqui e vi, foi aplausos. Agora, uma coisa me inquietou. É o seguinte, esse parecer é destinado ao IAB. O IAB vai fazer um estudo. Esse é o estudo. É para você ver o estudo. E qual a destinação? Vai ser encaminhado para quem? Se não há projeto de tramitação na Câmara, segundo o nosso colega. Se não há projeto de tramitação. Não há projeto de lei de tramitação. O que é que nós vamos fazer com esse trabalho? Encaminhar para ter apenas internamente a gente fazer a reflexão ou encaminhar ao Congresso Nacional, à Comissão de Constituição e Justiça, o relator? Finalmente, qual é o objetivo? É só essa dúvida que eu tive. Posso... Não, eu acho que o Edmundo levantou uma questão pertinente, né? Realmente. Agora, nós temos, Edmundo, foi muito bom o Edmundo levantar isso, porque eu fui ver aqui realmente a conclusão, como foi comentado no âmbito do IAB. Nós temos um diretor de relações parlamentares, que é o doutor Miro Teixeira, que inclusive justificou a ausência hoje, porque está em campanha eleitoral, ele é candidato a deputado federal. Independentemente dele estar em campanha, nós poderemos entregar o Instituto, entregar a ele a conclusão, esse parecer, e ele, com certeza, vai poder, em nome do Instituto, fazer um encaminhamento futuro, né, no Congresso Nacional para algum parlamentar, se for o caso, vir aderir esse estudo apresentado pelo Márcio Barandier e vai vir ser aprovado, com certeza, aqui hoje no nosso plenário. Mas foi muito bom você levantar esse ponto. Doutor Edmundo, o senhor está correto na sua colocação, porque, via de regra, já há um projeto de lei, a gente encaminha os pareceres para o relator do projeto de lei, para a comissão, e, nesse caso, ainda é o anteprojeto. Então, o correto seria encaminhar para a comissão, mas o anteprojeto já está pronto. Então, tem que acompanhar a tramitação no Congresso Nacional e tentar esclarecer para que lá o relator, a comissão... Fale no microfone, por favor, para... Nós temos o hábito, no caso da Associação dos Magistrados Brasileiros, que eu integro a diretoria, nós temos hábito, quando há um projeto de tramitação, a gente elabora uma nota técnica e encaminha o relator, entendeu? É só por isso que eu senti que a preocupação só foi essa, não foi outra, a não ser essa. Foi pertinente a sua colocação. Doutora Maíra, a senhora quer fazer uso da palavra? Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer primeiro as palavras do meu amigo Ricardo Pierre, muito gentis, e Castellari, todos, Márcio Barandieri e tudo mais, e os elogios ao nosso parecer. Esclarecendo, o que acontece? Esse tema é absolutamente, né, por tudo que falamos aqui, é absolutamente relevante e urgente. Tá? A LGPD, ela deixou de tratar dessa parte penal, né, que então por isso que a gente chama de LGPD penal. Existe um anteprojeto sobre o qual nos baseamos, que a qualquer tempo pode virar projeto. Por isso, nos antecipamos, porque esse debate pode ser levado para a comissão que fez o anteprojeto, primeiro grupo a ser levado, sem dúvida alguma, porque é uma comissão que ainda, embora tenha terminado o trabalho, ainda pode ser voltar a se debruçar sobre o tema quando esse assunto voltar à pauta. 2, esse assunto vai estar na ordem do dia e pode ser levado, inclusive, nas discussões sobre a criação de um projeto de lei. O que quem trabalhou o tema no anteprojeto nos diz, e nós estamos em contato com as pessoas que participaram do anteprojeto,
é que, no momento, a coisa está um pouco parada por mil motivos. Estamos no ano eleitoral, não tem lá muito cenário. Só que é claro que, assim, muito provavelmente, depois das eleições, isso vai voltar à pauta, porque, na verdade, não é inconcebível que nós não tenhamos ainda um projeto de lei sobre esse assunto e essa coisa esteja tão perdida, sabe? Então, é um assunto importante, urgente. Por isso, a urgência de aprovar aqui no IAB. E o que eu faria como proposta era justamente que o parecer ele virasse uma pauta do IAB, sabe? Que essa seja uma pauta a ser reivindicada pelo IAB em todas as instâncias em que isso for cabível. Então, para além de um parecer aprovado aqui internamente, que efetivamente nós nos unamos aos grupos que estão participando desses debates, né, em todas as esferas, procuremos todos os membros do anteprojeto que estão trabalhando esse tema em vários eventos, em várias esferas, que isso seja efetivamente uma pauta no sentido de fazer eventos sobre isso, seminários, artigos. Então, assim, o parecer é mais do que um simples parecer, sabe? É uma proposta de pauta que o IAB ingresse nas discussões sobre a LGPD penal. Então, é essa a proposta do parecer. Tá certo. Obrigado, doutora Maíra, pelo esclarecimento. Eu acho que essa é exatamente a questão. Quando fala sobre um anteprojeto, e eu ouvi dessa forma, é que é um tema relevante. O compartilhamento de dados já existe, na verdade, o projeto é para criar um controle sobre esse compartilhamento que já está havendo, como o Justiça disse, o compartilhamento selvagem de dados, não é? Porque não há o controle, e colocar o IAB dentro dessa discussão que já tem que estar na rua, que tem urgência, a gente começar a se aprofundar, entrar dentro desse tema. Pergunto se não há mais manifestações, tendo vez que o tricolor já entrou em campo, o Márcio já está lá dividido com a televisão, Leila tirou a bandeirinha. Se alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse tema, que é o parecer sobre o anteprojeto. Ninguém mais. Então, está aprovado?